graça de Deus. Por que graça de Deus? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É por isso que nós cremos na graça, porque ela se manifestou. Não é só uma promessa, é um fato. É a realização numa forma humana. E aí, em João 1, nós lemos: no princípio era aquele que é a palavra, o Logos, a expressão criadora de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E aí, pulando para o versículo 14, aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, a expressão criativa de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. A graça de Deus encarnou. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, o advento é exatamente esse momento que estamos vivendo de preparação da igreja para comemorarmos a primeira vinda de Jesus. A graça de Deus encarnada. E ela veio primeiro sobre Maria, como vimos há 2 semanas. Depois veio sobre o povo da promessa, mas o povo, como vimos também, não o aceitou. Tinham outras expectativas, se frustraram nas suas expectativas, não esperavam um bebê, esperavam um rei, um conquistador. E porque a maior parte deles, o povo da promessa, não aceitou a herança, a promessa oferecida por Deus, não recebeu Jesus como Messias, não o reconheceu como Messias, como o Filho de Deus. Por causa disso, a salvação foi estendida para todos nós, os não judeus. E assim, nós que não éramos povo, fomos admitidos na família de Deus. E aí, no versículos 11 a 13, ainda de João capítulo 1, nós lemos: ele veio para o que era seu, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí eu peço que você leia junto comigo o versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Os quais, continuando a leitura, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, se você creu, você nasceu de novo. Como Jesus disse para Nicodemos: mestre, o que devo fazer para entrar no reino de Deus, receber o reino de Deus em minha vida? Você tem que nascer de novo. O que é carne, vive na carne. O que é espírito, vive no espírito. O reino de Deus é para o espírito. Então você tem que nascer de novo. Da água, o arrependimento, o batismo, e do espírito, a fé. Receber a graça de Deus. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, como já vimos repetidamente. E é por isso que comemoramos o Natal, porque a graça de Deus encarnou, a graça de Deus veio até nós, primeiro sobre o povo da promessa, mas agora sobre todos nós. Ele veio até nós. Esse é o 3º domingo do Advento. E aí eu lhe pergunto: de que forma você recebe a graça de Deus na sua vida?
Você acolhe a graça de Deus? Você se entrega à graça de Deus? Ou você age como os filhos da promessa, o povo escolhido de Deus, que não aceitou a graça de Deus como ela se apresentou para eles? Como você age diante dessa oferta de Deus para a sua vida? Enquanto você medita nisso, nós ainda vamos adorar mais um pouco. Sim, Natal é festa, louvado seja Deus, muita festa. Você pensou um pouco, meditou sobre como você está disposto a receber a graça de Deus na sua vida? Vejam que a afirmação que eu acabei de fazer antes desse momento de adoração, ali atrás, não veio da minha cabeça. Está na própria palavra, lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7, nós lemos assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, e porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. Palavra aramaica que significa paizinho. Uma palavra com muita intimidade. E naquela sociedade, intimidade com um pai não era uma coisa comum. Os pais eram muito distantes. Mas Paulo diz que ao sermos adotados como filhos, nós ganhamos intimidade com o Pai. Que promessa maravilhosa. Paizinho. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Herdeiro do quê? Das promessas de Deus. Promessas que foram dadas para o seu povo, mas porque o seu povo não recebeu a graça encarnada, se estenderam a todos nós. Como, aliás, já estava previsto, né? Quando Deus chamou Abraão, na época ainda Abrão, para deixar a sua terra, deixar a sua parentela, ir para o lugar para onde ele iria lhe indicar, Deus disse que dele viria a bênção sobre todas as nações. Sim, nós estamos vivendo, portanto, na plenitude do tempo. A palavra de Deus diz que foi na plenitude do tempo que a promessa de Deus da vinda do seu Filho, da vinda do Messias, se cumpriu. Nós recebemos Jesus e fomos tornados filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus. Mas, gente, nós não podemos negar a realidade que nos cerca. Se vivemos na plenitude do tempo, na plenitude dos tempos de Deus, por que tanto sofrimento? Por que tantas notícias ruins? Por que tanto motivo para ansiedade? Sim, nós estamos comemorando o Natal, a chegada de Cristo, mas apesar disso, nós olhamos para o mundo e o mundo está cansado. Nós estamos cansados. A opressão não acabou. A opressão que havia no tempo de Jesus, lá no Império Romano, se transmutou em outro tipo de opressão. Mas ela permanece. Os poderosos continuam oprimindo os mais fracos. E ainda vivemos ansiosos. Então, parece que é só uma ideia apenas, não uma realidade. Mas aí que entra a fé. Porque nós cremos na providência de Deus. E porque cremos, não cremos de graça, cremos porque a graça de Deus, não é de graça, é pela graça. Porque a graça de Deus se encarnou, nós olhamos para Ele. E por isso nós conseguimos acreditar que Deus continua agindo. Que Deus está ativamente trazendo libertação e cura a esse nosso mundo doente. E também aos nossos corações, que anseiam por libertação e cura.
e anseiam agora. Nós precisamos agora. E aí, eu trago para vocês um conceito teológico, né, para vocês verem que teologia também pode ser utilizada no púlpito, desde que bem empregada, né? Já, mas ainda não. Agora, nós queremos agora? Sim, nós precisamos para agora. E a promessa é para agora. É chegado o reino de Deus, disse Jesus. Eu cheguei, disse Jesus, o reino de Deus chegou comigo. Mas o mundo não demonstra isso para nós. Nós não percebemos isso ao redor de nós. Então, sim, o reino de Deus já veio, junto com o Filho de Deus. Mas a ação de Deus ainda não se concluiu. Já está conosco, entre nós, mas ainda não está no domínio pleno, no controle total de tudo o que está acontecendo. O tempo de Deus é incompreensível para nós. E aí, nessa hora, nós precisamos nos render. Por isso eu lhe pergunto, o que você faz quando você se sente ansioso pelo futuro? Você se entrega ao desespero, à angústia, à ansiedade? Ou você olha para o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu próprio Filho, ou, como disse Paulo, que não negou o seu próprio Filho? E se ele não negou o seu próprio Filho, por que ele haveria de nos negar outras coisas? Como você reage às ansiedades que naturalmente brotam em sua vida quando você lê as notícias? Esse conceito teológico do já, mas ainda não, do agora, mas ainda não, nos ajuda a harmonizar as promessas de Deus, que são atemporais, com a realidade que nós estamos vivendo. O já, ainda não, valeu para a Idade Média, valeu para a época em que o Império Romano estava caindo, valeu antes disso, para quando os cristãos eram perseguidos no Império Romano. Aí eles viraram a religião oficial do Império, vieram os bárbaros, já ainda não. Depois disso, os muçulmanos, já ainda não. E tantas outras coisas que nós olhamos na história. E sempre aquela esperança do tempo chegar à sua conclusão. E é nessa busca pela harmonização das promessas atemporais de Deus com a realidade que nós estamos vivendo, que nós podemos, com a ajuda desse conceito, declarar paz onde há violência, pela fé. A fé é loucura, né? Aos olhos dos homens. Declarar alegria onde há tristeza. Admiração onde só há desprezo. Declarar que Deus ainda não concluiu o seu trabalho. Deus está vivo, Ele está nos ouvindo, Ele está agindo, mas está agindo no tempo dEle, da forma dEle. E nós não temos como entender isso. A tristeza, a violência, a ansiedade não terão a palavra final, de jeito nenhum. A nossa realidade presente não define o Evangelho. Ao contrário, é a promessa do Evangelho que deve definir a forma como nós vivemos nas circunstâncias atuais. Não nos deixemos moldar pela realidade presente na nossa compreensão da nossa relação com Deus. Usemos a nossa relação com Deus para moldar a nossa forma de de vivermos a realidade presente, de nos relacionarmos com a realidade presente. Isso é que comemorar o Advento. E é por isso que comemorar o Advento é tão importante, porque nos recorda de uma promessa de Deus que se cumpriu. Demorou 600 anos para se cumprir, mas se cumpriu. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Essa promessa de Isaías, promessa de Deus mediante Isaías, já se cumpriu. E aí, porque Jesus veio, porque a graça de Deus encarnou, o mal não foi abolido do mundo, ele permanece. Mas nós agora temos meios espirituais para nos opormos ao mal. Nós temos condições de resistir ao mal, de enfrentar o mal. Não no nosso poder, não na nossa capacidade, mas no poder do Espírito Santo. Crer que Deus Filho se fez homem e viveu entre nós, que se sacrificou por nós e que ressuscitou pelo poder de Deus, o Pai, significa encarar o que nos traz ansiedade, face a face com o nosso problema, e declarar diante daquele obstáculo que Deus já venceu. Não é negar a realidade, isso é loucura, a realidade está lá. Mas é olhar para a realidade e dizer, o meu Deus é maior do que você. E o meu Deus vive e reina. Ele já venceu. E, voltando ainda em Isaías, só que agora no capítulo 52, versículos 7 a 10. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. Cantem juntamente de alegria, não é isso que nós estamos fazendo? Cantem juntamente de alegria vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, mesmo no meio das ruínas. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém. Sim, é agora, mas ainda não. E diante da promessa do advento, eu lhe pergunto por último: como você passará a se posicionar diante das ansiedades do mundo, dos obstáculos, dos desafios? Com medo ou com fé? Com confiança? Com esperança? Ou se entregando e desistindo? Vamos adorar ao Senhor.